Quando eu era criança e ia brincar com os meus brinquedos, eu sempre elaborava histórias para acompanhar a minha brincadeira. E as histórias, às vezes, sempre tomavam proporções gigantescas, que envolviam todos os meus brinquedos e passavam de um canto da casa para outro. E isso era muito genial. Imagina uma criança que passa o dia inteiro assistindo desenho, pegar seus brinquedos totalmente diferentes e fazer uma história grandiosa disso, sabe? Esses crossovers que só a gente que podia fazer. A gente nunca veria isso na TV, mas a gente tinha essa coisa em casa. E essa história que é basicamente isso. Bom, hoje eu vou falar então de Grandes Encontros DC Comics Dark Horse Liga da Justiça. Publicação da editora Panini, saiu em agosto de 2018, tem 412 páginas e o preço original era R$104. Começando que Liga da Justiça é sacanagem aqui, porque você só tem aqui membros da Liga da Justiça e não a Liga da Justiça em si. Bom, a parte da Dark Horse então tá aqui, beleza. Agora a Liga da Justiça ficou em falta. Isso aqui é, na verdade, um compilado de minisséries, crossovers que aconteceram ali pelo final dos anos 90, começo dos anos 2000. Saiu lá fora, tipo, um encadernado assim também, que a Panini só replicou pra cá, só que, se eu não me engano, lá fora saiu, tipo, capa cartão, típico TPB que eles lançam lá. E aqui, capa dura, capa crochê e tal, padrão, né? Então, as minisséries que estão aqui são Superman Predador, Superman Exterminador do Futuro, Batman, Hellboy, Starman e Ghost Batgirl. Bom, vou começar falando por ordem que a gente tem aqui. O encadernado começa com Superman vs Predador, que foi escrito pelo David Michelinie e Alex Maleev. Acho que dá para dispensar introduções para esses caras, mas eu queria comentar que os desenhos do Alex Maleev, que vocês não sabem, é o grande desenhista da fase do Bendis pelo Demolidor. Recentemente ele desenhou, se não estiver enganado, porque eu ainda não li, mas ele desenhou aquela minissérie do Bendis na DC, o Evento Leviatã. Embora muita gente não tenha gostado, como eu acho o desenho desse cara muito foda e eu gosto do Superman, nossa, essa história aqui, em termos de desenho, é fantástica. Eu não tenho do que reclamar. Gostei muito do Superman no traço dele. Vou mostrar aqui um pouco dos desenhos. Esse cara é muito foda. Aí então, o que acontece aqui nessa primeira história? Superman vs Predador. É uma bagunça. Não que é uma bagunça. Tipo, a história é boa, mas vamos por partes, então. Vamos fatiar essa história. Começa com o Star Labs. Recebeu um aviso de que na América Central encontraram uma nave alienígena. Aí beleza, eles mandaram um cientista lá pra verificar isso. Só que, enquanto isso, tem um cientista maluco que tá com a brilhante ideia de que ele queria fazer uma eugenia genética, por assim dizer. Ele bolou um dispositivo lá com uma parada que ele vai identificar e erradicar pessoas que têm algum tipo de deficiência genética. Vai matar na hora qualquer pessoa que tem deficiência genética e também vai identificar pessoas que possivelmente têm esse gene e matar elas. Então ele quer deixar só pessoas que são 100% saudáveis. Esse é o plano do cara. E ele tava, tipo, coincidentemente lá pertinho de onde encontraram a nave do Predador. Porque, bom, alienígena. Obviamente que é a porra do Predador, cara. Então, o Superman e o pessoal do Star Labs vai ver, então, a nave alienígena e tem esse cara lá fazendo essa maracutaia. A história traz muitos elementos do que é apresentado na franquia Predador. Até recentemente, eu não tinha assistido nada do Predador, porque no ano passado saiu um novo filme da franquia, que cronologicamente é o primeiro filme da franquia. Então, tipo, eu assisti ele, gostei e fiz uma maratona. Pô, e achei muito foda. Eu gostei do Predador. O Predador, a criatura, a ideia da raça dele, os caçadores que viajam pelo cosmos, assim, pra caçar. É o ritual deles, é a tradição deles. Muito foda. Embora os filmes, a maioria, seja muito fraco. Muito foda. E aqui na história traz muitos elementos assim que já vão combinar, vai se alinhar com tudo que é apresentado nos filmes. Eles estão na América Central, uma região que é muito calor, eles trazem aqui, deixam isso bem claro. Porque no primeiro filme, não que eu assisti no ano passado, que saiu no passado, o primeiro com Arnold Schwarzenegger. No primeiro e o que na sequência dele, eles falam que os predadores eles chegam para caçar quando a temperatura tá muito alta, é um local muito quente. Então aqui eles colocam isso. Então, logo de cara, quando o Superman chega nessa nave abandonada, ele logo é atingido por alguma armadilha. E essa armadilha acaba nerfando os poderes dele. Ele enfraquece e por isso vai ser um quebra-pau equilibrado. Aí acontece uma coisa que pra mim, não sei você se já leu, se vai ler, vai perceber isso, mas pra mim essa história inteira pareceu duas tramas diferentes. É porque, tipo, são os mesmos personagens, no mesmo local, tudo ligado ali, só que pra mim eram duas coisas diferentes. A primeira era a história do Superman tentando impedir aquele cientista maluco que quer fazer um genocídio, e a outra era a história do Predador,
que estava chegando para fazer a caçada dele e coincidentemente tinha ali um cientista maluco querendo fazer um genocídio e uns cientistas que caíram no meio disso tudo. Então, a história inteira vai correr sobre isso. É o Predador matando gente, tipo, sem distinção, e o Superman tentando impedir o cara, o cientista maluco tentando fazer o plano dele. Nossa, muito foda. E, dá pra dizer, como eu tava dizendo antes, como eu citei todos os filmes, eu acho que tem o crossover Predador versus Alien, né? Essa história do Superman versus Predador, eu acho que encaixa perfeitamente na cronologia. Eles dizem que Alien versus Predador é canônico, né? No universo de Predador. Então, isso aqui não tem por que não ser canônico. Aí, a próxima história é Exterminador do Futuro e Superman. É escrita pelo Alan Grant. Olha, o mesmo roteirista daquela história do monstro que eu comentei num outro vídeo. Vou deixar linkado aqui em algum lugar. E é desenhado pelo Steve Pugh. Aqui nessa história, a gente tem o John Connor e a Sarah Connor fugindo dos Exterminadores. O que dá a impressão de que, pela idade assim que aparenta o John Connor aqui, que se passa, acho que depois do segundo filme. O que vai ficar bem meio estranho quando você ler e entender a história. Como eles estão fugindo, eles acabam parando em Metrópolis, tipo, eles nunca podem parar, né? Nunca podem ficar no mesmo lugar por muito tempo. Então eles estão de passagem por Metrópolis, só que o menino John acaba passando por uma loja de brinquedo e vê que eles estão sorteando lá um brinquedo muito foda. Só que pra você ganhar o sorteio, você tem que dar o seu nome verdadeiro lá. E ele escreve lá, John Connor, pra concorrer ao brinquedo. Como você é uma criança, tipo, uns 11, 12 anos, você entende a inocência dele. Só que, porra, depois de tudo que aconteceu no Exterminador do Futuro 2, isso fica meio estranho. Como é que um moleque passou por tudo aquilo vai fazer uma besteira dessa? Mas enfim, ele faz isso e lá no futuro a Skynet identifica, sabe onde é que ele tá naquele período e começa a mandar Exterminador pra torta e a direito. Por isso que essa história parece meio estranha pra gente, que conhece os personagens, porque como que poderia acontecer um apocalipse das máquinas no meio do universo DC, com 700 mil heróis correndo à solta pelo mundo, vários heróis que são puta inteligentes, sabe? Pô, sacanagem. Mas aí vamos se ater aqui, vamos fazer aquele lance lá de suspensão da crença. Então, a história começa a ficar boa mesmo, na minha visão, quando as máquinas então obtêm o conhecimento sobre Superman e dão um jeito de enviar um novo exterminador pro passado que é capaz de deter o Superman. Só que enquanto isso, a resistência no futuro tenta pegar esse exterminador desconhecido novo. Só que rola uma confusão e eles pegam o Superman do passado e levam pro futuro. E aí que a história fica boa, porque o Superman no futuro, o apocalipse, máquinas dominando, ficou muito bom. Essa parte, tipo, eu não tive nem dúvida, assim, de pensar, nossa, o que tá acontecendo? Não, tipo, essa parte eu fiquei, porra, que foda. E no futuro, o Superman acaba encontrando o Aço. Foi um dos poucos heróis que sobraram, se aliaram à resistência. O Aço, né, se você não conhece, é o John Henry Irons. Ele, inclusive, é um personagem regular na série atual Superman e Lois. Personagem muito foda. Ele surgiu na época da morte do Superman. Enfim, a história, então, pegou duas frentes agora. O Superman no futuro e a Sarah e o John encontrando a Lois Lane no passado. Aí no passado também se juntam a Supergirl, o Superboy, e eles têm que enfrentar essa onda de exterminadores, mais o novo exterminador fodão que foi enviado para deter o Superman. Aí vai aparecer o Lex Luthor aqui para ajudar, e a história é isso. No final, o Superman consegue acabar com a Skynet no futuro e volta pro passado pra, tipo, dar a cartada final. Nesse momento acontece isso aqui com a Supergirl. Ela tem esse poder, tipo, eu não sei que caralho que tá acontecendo aqui no começo dos anos 2000, que a Supergirl tem esse poder de asas de fogo. Sei lá. Aí eu não tenho conhecimento pra isso, mas se você souber pode comentar se é um bom ou ruim. Tem outra coisa que eu achei da hora também, na história do Superman Exterminador do Futuro. Tem uma referência aqui a um outro quadrinho de Exterminador do Futuro, Terminator Death Valley, que pelo menos até o momento da publicação desse quadrinho era inédito no Brasil. Eu acho que acredito que até hoje é inédito então. Isso é muito foda, tipo, dá uma de continuidade, não pelo menos no universo DC, que eu acho que, como eu não acompanhei na época, eu não vou saber, mas acho que isso aqui não teve impacto nenhum na cronologia do universo DC, mas, porra, essa coesão entre as histórias do Exterminador é bacana, mesmo que os quadrinhos com os filmes não tem nada a ver, já que o John Connor tá fazendo cagada toda hora. Bom, a próxima história é essa aqui da capa aqui, ó, encadernado. Hellboy, Batman e Starman. Foi escrito pelo James Robinson e a arte é do Mike Mignola.
O James Robinson, se eu não estiver enganado, aquele encadernado da Sociedade da Justiça, Era de Ouro, é ele que escreve. Mas eu sei que ele escreveu o Starman dos anos 90, que eu pelo menos não li, mas se você perguntar pra qualquer pessoa, ela vai te falar, porra, melhor coisa dos anos 90, vai rasgar elogios. Então, o cara é foda. E o Mike Mignola, acho que dispensa comentários. Eu vou dizer que essa aqui, pra mim, foi a história mais fraca desse encadernado. Porque, o que é a história? Uma seita nazista sequestram o pai do Starman no meio de Gotham e eles querem que o pai do Starman ajude eles com um plano maquiavélico deles, nazistas. Então, tipo, a história se resume a isso: três fodão se unindo pra enfrentar esses nazistas. Essa minissérie são em 2 edições. E os 3 caras, os 3 protagonistas, eles ficam assim juntos, os 3, só por umas 2 páginas, mais ou menos. Porque a primeira parte, então, fica só entre o Batman e o Hellboy, depois o Hellboy e o Starman. Eu acho que foi uma dinâmica assim que foi interessante pra história. A história foi a que eu menos gostei, só que ela não é ruim, é boa. Os desenhos do Mike Mignola, porra, são muito foda, dispensa comentários. Só que é tudo muito genérico assim e tal. Eu gostei da parte do Starman, se eu não estiver enganado, foi a primeira vez que eu li alguma coisa desse Starman. E se isso aqui for metade do que é a série dele pelo James Robinson, então realmente é uma das melhores coisas que tem nos anos 90. Muito foda. E a última história aqui é Ghost e Batgirl. Aí são 4 edições. Foi escrita pelo Mike Kennedy e Ryan Benjamin. A Batgirl, que nessa época então aqui, não era Bárbara Gordon, era Cassandra Cain. A Bárbara Gordon aqui já estava como Oráculo. Olha, essa história aqui eu achei melhor do que a do Batman, Hellboy e Starman. Que envolve... e aí é uns caras que eu não conheço, que são tudo da história da Ghost. Essa personagem também que eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar, pelo menos, de sair coisa dela aqui no Brasil. Enfim, então eu tava dizendo que, mesmo sem conhecer a Ghost, deu pra entender a história. Esse crossover aqui é mais no sentido de como se a Batgirl fosse uma convidada na história da Ghost. O jeito que a história acaba também, dá pra entender que isso é encaixado no canon da história da Ghost. A história começa com essa informação de que tinha essas garotas sendo sequestradas por esse carinha aqui. Esse carinha aqui, eu esqueci o nome, é um vilão da Ghost. Ele é da cidade dela, que é Arcadia. Ele quer ser tipo um gangster gente fina, sabe? Tipo, não, eu sou um gangster do bem, eu quero salvar as pessoas. Além desse vilão da Ghost, então, aparece o Duas Caras. O Duas Caras tá tendo uma crise existencial, então suprimir a sua face maligna, só que ele ainda tem uns espasmos de violência. Aí ele acaba matando um capanga dele e o chefão aqui do crime acaba ressuscitando esse cara. Fala assim, te ajudei aí, agora o que você vai fazer com isso? Você vai me servir, só que vai ser uma escolha sua. Só que aí desenrola toda a treta aqui, com Duas Caras, e acaba acontecendo tipo meio que uma treta de gangues entre esse cara, que eu esqueci o nome, e o Duas Caras. Tem aqui, Malcolm Grey Matter. É isso que é interessante. Tinha uma ficha aqui dos personagens, pra quem você não conhece. Aí tem, numa outra edição aqui, tem a ficha da Batgirl da Ghost. Mas não precisava disso também. A história por si só, tipo, é como se assistir um filme, sabe? A narrativa vai te apresentando tudo. E essa história do crossover da Batgirl com a Ghost faz isso. Cumpre esse papel e encerra a história. Um ponto alto pra mim desse encadernado aqui, dessa compilação, tirando a parte que a gente tem o Batman, o Hellboy e o Starman dando pau em nazista, que isso nunca é demais, eu vou destacar aqui um momento da primeira série, que é o Superman e o Predador. Como eu disse, eu gosto bastante do Predador. O Predador e toda a mitologia dele, assim, os filmes são meio fraquinhos, só que, tipo, essa ideia do Predador eu acho muito, muito foda. E eu sempre vou tentar trazer isso pra cá. E o Predador, assim, ele não é uma criatura má, assim, não tem malícia, como até o Superman aqui no final faz essa análise. Ele não vê maldade não, é só, tipo, parte da cultura deles, da honra deles. Então, tipo, como é parte da cultura deles, não são malignos, não tem malícia, eles são muito honrados. Eles seguem a cultura deles à risca. No momento que você derrota eles no jogo deles, sobre a tradição deles, não existe ameaça. Então, aqui no final, depois, essa parte aqui no final, será que é a cena assim? É assim que o Superman consegue derrotar o Predador.
Só que o cientista maluco conseguiu ativar a bomba dele que vai fazer o genocídio, e o Superman, tipo, não vê alternativa a não ser libertar o Predador, pra ver se ele consegue dar um jeito lá na nave dele que o cientista usou. Por que o Superman é o Superman? Ele tem a coragem de fazer o que é preciso e viver com as consequências. Ele preza por todas as vidas, mas ele tem... Porra, ninguém poderia fazer uma escolha dessas. Soltar o Predador, essa criatura que você viu massacrar pessoas como se fosse nada. Então ele vai fazer essa escolha aqui, vai acompanhar. Tipo, o Superman tá todo cagado aqui ainda, sofrendo por causa do vírus que acometeu ele lá da armadilha da primeira nave. Porra, é o Superman. Esse momento, tipo, do Superman soltando o Predador, tipo, ele hesitando, mas, tipo, sabendo que ele tem que fazer isso, é o que faz o Superman ser o Superman. E agora um ponto baixo. Ponto baixo, ponto ruim. Tirando a parte que eu já tinha destacado da Supergirl com asas de fogo, porra, não tanquei isso aqui. Puta que pariu. Aí não sei se faz sentido, se eu acompanhasse a série da Supergirl dessa época e entendesse o que tá rolando, eu acharia isso aqui bem foda, bem ok, assim, mas, pô, eu não entendi. E mesmo a história que eu falei do Batman, Hellboy, Starman, ser bem fraquinha, bater nazistas é bom, mas a história em si, tipo, não é uma grande coisa. Mas negativo mesmo foi essa porra aqui. Puta que pariu. Essa merda aqui. E depois, então tá, tipo, aí o Superman foi pro futuro e conseguiu voltar pro passado. Aí no passado, ainda tinha chovido um monte de exterminador pra cá no passado. E a Supergirl, o Superboy, tava tentando, e a Sarah Connor e o John estavam tentando acabar com os exterminadores. E o Super Cyborg também no meio dessa treta, porque ele odeia o Superman. Daí eles estavam perdendo. Daí o Super Cyborg, tipo, não vou desistir, nem fudendo que eu perdi, eu vou matar você, Superman. Ele pega e se funde com a Exterminatrix, que é essa exterminadora, né, exterminador, que foi programado pra bater de frente com o Superman. Aí eles se fundem numa pataquada aqui. Aí essa parte aqui foi bem... Achei fraca, porque, porra, meio Power Rangers, sabe? O cara já tinha perdido, já tinha acabado a luta, o interessante já tinha acabado, só que o cara, tipo, não, agora tá na hora do robô gigante. Ah, não, sabe? Então pra mim isso aqui foi o ponto baixo da história aqui, desse encadernado. Bom, minhas considerações finais sobre esse quadrinho. Acho que não é uma história essencial ou que vá mudar a sua vida. Acho que dificilmente algum crossover vá mudar a sua vida. Mas se você gosta desses personagens, tipo Predador, Senhor do Futuro, só esses dois. Se você gosta desses personagens, que é tipo na questão do Hellboy, Starman, pô, pode passar isso aqui. Ainda mais que é 2 edições americanas isso aqui. A Ghost, assim, pô, quem é fã da Ghost? Desculpe, fãs da Ghost. Mas, pô, acho que vale a pena. E no geral, se você gostar de Predador, Senhor do Futuro, as outras histórias vão compensar. Tipo, é divertido, entretém. Acho que nenhuma dessas séries que tem aqui, que estão compiladas, você vai ler e vai pensar, puta que pariu, gastei dinheiro à toa. Acho que nenhuma vai te fazer isso, mas se você não tiver, tipo, você não tá perdendo muita coisa. Só a do Predador, como eu disse, que eu gosto bastante, pô, acho que faz diferença. Se você gosta, vale a pena, bastante. Se você encontrasse, por exemplo, só essa aqui do Superman Predador, eu recomendaria você ler ela, é muito boa. A minha nota, eu fecharia em 4, porque me divertiu bastante. Comentando aqui cá entre a gente, a única que eu daria 4 é a do Superman Predador, as outras acho que faria tudo 3,5. Porra, essa aqui do Batman aqui, eu daria 3. Porra, mano, muito feijão com arroz. E é isso, pessoal. Então, se vocês gostaram, curtam, se inscreve. Valeu se você assistiu até aqui. Se você já leu, comenta o que você achou. Tem alguma coisa para acrescentar, críticas, elogios, sugestões, pode comentar aqui. Ou vamos conversar sobre o quadrinho. E até mais.